Muito bem, seja bem-vindo realmente ao programa ID, um programa espetacular que vai tratar sobre missões. Afinal de contas, você, independente da sua religião, você está convidado, convidada para fazer parte deste programa. Não é isso mesmo, Camila? Com certeza. Você, independente da sua religião, o que é missão, Thiago? Missão nada mais é do que levar a palavra do Senhor a todos aqueles que podem ouvir, não é verdade? A toda criatura. Foi a ordem Com que certeza. Jesus nos deixou, não é? E para começar o nosso programa ID, já na sua primeira edição, nós temos aqui a nossa comentarista. Quero apresentar a nossa irmã Denise. A paz do Senhor, Denise. Paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui com vocês, um bom dia para vocês e estou aqui à disposição de vocês. Que legal, na verdade missionária irmã Denise, não é? Denise. Que vai ser a nossa comentarista. E ao meu lado esquerdo está aqui o meu grande amigo, pastor Tiago Belo, missionário Tiago Belo, enfim, a paz do Senhor, convidado especial. Paz do Senhor para todos. Para mim é uma alegria fazer parte desse programa. E olha só, você já percebeu que realmente a nossa mesa aqui do programa ID está realmente recheada de pessoas que vão fazer um programa muito bom, sem dúvida nenhuma, não é mesmo, Camila? Com certeza. E hoje, com esse convidado especial, ele que começou um trabalho muito importante de missões aqui na nossa igreja, no Capão Redondo, e a irmã Denise, que é uma missionária também, né? Então, eles muito têm a acrescentar na nossa primeira edição. Sem dúvida alguma. E desde já, eu quero dizer qual vai ser o nosso tema. Ó, você está acompanhando aí em cima, na nossa tela, cristofobia. Olha, um assunto que realmente muito polêmico e que chama atenção. Afinal de contas, Camila, Denise, Tiago, cristofobia existe desde a época de Jesus Cristo. Quando ele começou a anunciar o evangelho, as pessoas já colocaram no coração que queriam matar ele. E aí, quando conseguiram matar Jesus ali na cruz, continuou uma perseguição muito grande ali naquela época, qual Roma tomava conta do mundo, e foi realmente muito sangue derramado. E até hoje, 2000 anos depois, continua, e de uma maneira talvez até pior. Com certeza. Não é, Camila? Com certeza. E olha só, missionária irmã Denise, talvez muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem que a cristofobia, ou seja, as pessoas que odeiam literalmente as pessoas que creem em Jesus Cristo, ela chega a ser um racismo, um preconceito muito maior do que um racismo com os negros, ou até mesmo com os homossexuais, que está completamente errado, o preconceito não deve haver. Mas, antes de mais nada, o que dizer sobre essa perseguição tão grande com as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, irmã Denise? Houve uma pesquisa que eles acreditam que as pessoas elas são mais perseguidos os cristãos, né? Quando eles querem colocar que são os gays, homossexuais, são as lésbicas, né? Mas, na verdade, somos nós os cristãos que somos perseguidos, né? E nós, como cristãos, nós temos que estarmos preparados. Preparado para quê? Para enfrentar esse povo aí fora, né? E mostrar a diferença dos cristãos. Que, na verdade, nós somos pessoas que somos imitadores de Cristo. Somos pessoas que temos amor, tantos pelos gays, né? São seres humanos da mesma forma que nós somos. Exatamente. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter conhecido um gay no meu trabalho e tive a oportunidade de convidá-lo para ele vir na minha casa. Que legal. E ele disse para mim, mas a sua família não vai me discriminar? Eu disse, não. Não, porque o Jesus que eu conheço, ele não faz exceção de pessoas. Sem dúvida. E ele esteve comigo, passando o domingo comigo, eu fiz tudo o que ele queria para comer. Ele também me testou várias vezes. E quando nós estávamos sentados na mesa, ele disse para mim, olha, eu posso confiar em você?
E eu quero saber de você a verdade, o que está escrito na Bíblia, referente aos gays. Eu disse para ele, tudo bem, então eu vou mostrar para você. E ali nós terminamos de almoçar, fomos sentar na área, eu fui mostrar para ele. E o mais importante é que essas pessoas, eles têm que confiarem em nós. Eles têm que sentir que nós temos um verdadeiro amor por eles. Sim. Né? E foi isso que eu consegui transmitir para ele. E, para a glória de Deus, né, no próximo domingo ele já estará vindo para a igreja comigo. E eu pude mostrar para ele dentro da palavra, porque nós não temos que falar, nós temos que mostrar. Né? E para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu confesso que foi um pouco difícil, porque eu nunca tinha tido essa experiência de alguém cara a cara me perguntar e eu ter que mostrar e responder. Mas foi muito bom e eu creio que eu ganhei ele para Cristo. Que legal. Que glória. E aí você citou que não houve acepção. Não. Porém, pastor Tiago Belo, isso acontece completamente diferente com aqueles que creem em Jesus Cristo, principalmente em países a qual eles não admitem que falem de Jesus, e se falar a pessoa pode chegar até a morte, e uma morte cruel. O porquê que isso acontece? Por que há tanto preconceito com aqueles que creem em Jesus e acontecem coisas tão terríveis? Então, nós temos recentemente muitas matérias, muitos noticiários falando de cristãos sendo mortos, né, em vários países. Esse porquê já vem desde a época do nosso Senhor Jesus, né, em questão da perseguição. Então, a perseguição veio desde os tempos de Jesus, com permissão de Deus. Obviamente que tudo no mundo, no planeta, tem a permissão de Deus. Nós, como cristãos, temos que saber entender a permissão de Deus para que isso aconteça. Partindo desse princípio da permissão de Deus, que Deus permite que isso aconteça, para que justamente nós tenhamos a nossa identidade de Cristo. Se nós tivermos a identidade de Cristo, que muitos perderam, né? Infelizmente muitos perderam, mas se nós mantivermos essa identidade, a identidade que a irmã Denise citou agora aqui, né? Mostrar a diferença, né? Nós vamos entender que mesmo com a perseguição, mesmo com as mortes, e essa palavra que é muito forte e está sendo muito usada, né, recentemente, essa palavra fobia, tem a cristofobia, homofobia e tantas outras fobias, né? Dentro desse contexto, cristofobia, nós vamos entender que já começou nos tempos de Jesus, continua até nos dias de hoje, e com a permissão de Deus, porque muitas religiões acabam sobressaindo de tal maneira que impõe a sua religião ao ponto de chegar a matar um outro por não crer na sua fé. Então, é lógico que com a permissão de Deus isso acontece, a pessoa chega a esse extremo, obviamente usado pelo inimigo, por Satanás, né, para que venha destruir muitas vidas. Mas aqueles que mantêm a identidade de Cristo não negam o nome de Jesus, e por isso muitos estão morrendo em muitos países. Nós temos o privilégio, né, no nosso país, né, um privilégio muito grande de poder falar do Evangelho, né, abertamente, pregar o Evangelho nas ruas, né, com microfone, com megafone, com caixa de som, com tantas coisas, né, mas já tem países que sequer você carregar uma Bíblia, né, você já pode ser afrontado, né, perseguido e morto em algum país. Que é algo absurdo. Mas Realmente. só uma ressalva, porque o que nós vemos, que muitas pessoas elas têm esse preconceito com Cristo, com as pessoas que são evangélicas, ou de qualquer outra denominação, porque muitas vezes as pessoas não sabem abordar temas como a homossexualidade, que é o que está em pauta no momento aqui da nossa conversa. Eles atacam demais. Então, eu não sei se é uma abordagem correta que o cristão deveria ter para com certos temas. Então, isso acaba manchando um pouco a igreja e o cristão. Eu gostaria de saber de vocês, qual é a opinião de vocês? Como que nós deveríamos nos portar
frente a essas situações que elas vêm muito ao nosso encontro, como realmente nós não, a Bíblia diz que não é sadio que as pessoas elas gostem de pessoas do mesmo sexo, sim, mas será que nós estamos abordando, será que os cristãos de uma maneira geral estão abordando isso de uma maneira correta, ou nós acabamos, muitas vezes o cristão ele acaba afastando onde na verdade deveria trazer para perto, porque isso é missão. Será que um pouco não é abordagem, ela não é uma abordagem incorreta? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Eu gostaria de falar, até mesmo em cima desse ponto, que é importante. O despreparo, irmã Camila, ele existe e ele é muito claro na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nós vemos isso muito. Então, a questão do despreparo, então vamos falar o despreparo nosso assembleiano. Né? Nós temos que falar da nossa igreja. Sim, então, o despreparo da nossa igreja, ele é tamanho, ele é grande. Né? Esse é um fator decisivo para que haja uma perseguição, para que haja uma afronta, né? Porque partindo do princípio que a pessoa não sabe abordar, não sabe falar, né, direito com a pessoa a respeito desse assunto tão difícil de ser falado, é obviamente que aquele do outro lado vai usar esse despreparo para contra-atacar. Então, é um ataque despreparado e um contra-ataque totalmente preparado, né, e acaba afrontando dessa maneira. Então, muitas das vezes, esse despreparo vem de volta contra, né, e ruim. Por isso, nós vemos na mídia, nós vemos aí na sociedade, no parlamento, muitos usando esses artifícios como o quê? Por exemplo, a pessoa vai lá, pega um celular, grava uma fala ou uma meia fala de alguém, usa aquela fala contra, né, e acaba mostrando para a sociedade não o contexto geral, mostra um texto fora do contexto, né? Pega a fala de alguém, por exemplo, de algum parlamentar evangélico, né, e lança lá. Nós recentemente vimos muito isso, né? Pegaram lá uma fala do pastor Marcos Feliciano e fizeram uma montagem lá e jogaram como se fosse uma coisa totalmente homofóbica, né? Sim. Falou contra e tal, e desprezou e aconteceu. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Dentro desse cuidado, nós vamos ver o despreparo. Sim. Então, o cuidado é o quê? É nós nos atentarmos que nós temos que nos preparar. Temos que ir para as ruas, temos que falar do amor de Jesus, falar mostrar a nossa identidade de Cristo, né? Mas com cuidado, com preparo. E aí é onde que Jesus vai aparecer. Porque muitas vezes é isso que nós observamos, né? Porque o cristão, ele tem uma perseguição porque assim, ele é cristão, então ele tem que fazer tudo muito certo. E na verdade é uma visão errada, porque nós somos seres humanos, não é, irmã qualquer Denise? outro. Nós podemos errar. Não é porque nós servimos a um Deus vivo que nós não erramos, nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e osso. Mas só que a primeira queda, um primeiro erro, um primeiro comentário, muitas vezes não pensado, o que as pessoas falam? É crente. Às vezes uma brincadeira até, né, irmã? Sim. É crente. Sim. Então é uma visão, né, muito difícil, não é fácil nós sermos crentes. Essa experiência que Deus deu para mim, eu percebi que nós, a igreja, não estamos preparados para receber este povo. Fato. Entendeu? E nós precisamos nos preparar, porque, na verdade, eles precisam de amor. Ele precisava tanto de amor que o primeiro convite que eu fiz, vamos passar um final de semana na minha casa, a primeira coisa que ele perguntou, não vão me discriminar? Eu disse não, porque todos na minha casa é evangélico. E nós temos amor de Cristo pelas pessoas. E Cristo, Jesus, ele veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus, ele veio para aqueles que a sociedade não dá valor. Jesus, ele veio na contramão. Esse é o Jesus que eu conheço, eu disse para ele. E que está errado, tem que ser dado valor da mesma maneira. Exatamente. Porque muitas vezes também essas pessoas, elas têm um fundo psicológico, um lado psicológico,
muito deturpado, muito doentio, porque muitas vezes elas não tiveram uma estrutura familiar. Gente, e isso leva a pessoa a tomar rumos difíceis, assim como são com homossexuais, são com pessoas que usam droga. Então, por quê? Se nós formos ver, muitas vezes é porque a pessoa que escolheu? Sim, mas na grande maioria é porque teve algum rompimento lá atrás. Algum rompimento familiar, alguma coisa, na maioria das vezes, que levou a isso. E a Bíblia nos garante que não foi a pessoa que escolheu. A Bíblia nos deixa bem claro e nos mostra que isso é coisa do inimigo. Do inimigo. Porque Existe algo por trás de Porque tudo isso eu aí. tive a oportunidade, ele quis falar. Desde os 7 anos de idade, ele começou a ouvir uma voz e sentir desejo pelos meninos. E ele disse para mim, responde para mim, a culpa é minha, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Eu disse para ele, não, a culpa não é sua, nem da sua mãe e nem do seu pai. A culpa é do inimigo das nossas vidas. A culpa é Satanás, que entrou na sua vida para te envergonhar. Com certeza. Mas se você quiser, a partir desse momento, Jesus vai entrar na sua vida e esse inimigo vai ter que sair e você não vai mais passar por isso. E ele disse, olha, para chegar na sua casa foi uma grande dificuldade, porque eu parava as pessoas na rua e pedia informação e as pessoas não me davam atenção. Então, verdadeiramente, igreja, nós temos que nos preparar. Verdade. Com certeza. E nós teremos casos aí para abraçar, para a Igreja Com do Senhor certeza, abraçar. com Porque certeza. eu também estou tendo a oportunidade de acompanhar um caso de uma pessoa que é um adolescente e ele diz que sente atração por homem. Então, nós precisamos estar preparados para esse tipo de pessoas, porque o próprio cristão muitas vezes tem preconceito e não quer lidar com isso. Sim. Realmente o fato ele chama atenção. Você vê como que o assunto ele abrange muitas coisas. Começamos falando de cristofobia e já entrou também essa outra questão, como lidar com um homossexual. Devemos lidar da mesma forma que você lida com qualquer outra pessoa. Com é uma certeza. pessoa normal, assim como eu, você. Então, na verdade, se passou, para quem está assistindo, e muitas pessoas, centenas de pessoas nos assistem, criou-se uma imagem que o crente ele usa de preconceito, ponto final. Que Ele não gosta. Não gosta. O crente não gosta. Mas isso na verdade existe. não é isso, né? Na verdade não é isso. Pela falta de preparo, a qual o nosso pastor Tiago Belo comentou. Mas olha só, enquanto Tiago, irmã Denise, Camila, nós estamos comentando, nós estamos acompanhando algumas imagens aqui no alto da tela de crentes que são perseguidos, são amarrados, são presos e alguns até morrem. São cenas fortes que você está acompanhando, porém é aquilo que acontece. Agora, pastor Tiago Belo, você comentou que tudo é feito pela permissão de Deus. Porém, talvez para quem está nos assistindo, fica meio contraditório. Como é que Deus ele permite que o seu próprio filho seja morto por uma outra pessoa? Como explicar essa situação entre a questão do livre-arbítrio? O que dizer, pastor Tiago Belo? É simples de entender, o irmão Tiago Souza, se nós olharmos para a palavra de uma maneira completa. Se existe a permissão de Deus para que isso aconteça, nós vamos entender, né, que o amor de Deus para com a humanidade foi tamanha que ele enviou o seu Filho unigênito. E para morrer por todos, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ele mostra o seu amor enviando o seu Filho único. Dentro desse amor sem igual e sobrenatural, né, entra a questão de nós entendermos que se a permissão de Deus ele permite que isso acontece, é para que todos olhem para Jesus. Todos têm que ter Jesus como o único e suficiente.
Então, Deus ele permite que isso aconteça, né, automaticamente para que todos conheçam que Jesus ele é o único. Por que eu digo isso? Porque se nós vamos vermos que, analisarmos que o diferente, muitas das vezes, ele é errado, nós vamos entrar no contexto de homossexual, nós vamos entrar no contexto do judeu. Recentemente eu sofri até uma afronta de um judeu, né? Olha só. E a gente entrando por esse campo, nós vamos ver muitas coisas. Recentemente eu também enfrentei uma afronta de de uma outra denominação, né? Ah, você crê diferente, então você está errado. Então hoje, o fato de você ser diferente, né, acaba te trazendo uma consequência muito forte. Só que nós temos que entender que nós somos diferentes pela palavra. Nós somos diferenciados pela palavra. Então nós vamos entender, né, que a permissividade de Deus entra nesse contexto se nós estivermos enquadrados na palavra. Então vamos entender, Deus ele permite que isso aconteça, para que o nome de Jesus seja propagado e seja visto. Mas espera aí, morreu por quê? Morreu porque acreditava em Jesus. Poxa, então a notícia ela é tamanha, ela corre o mundo, né? Nossa, quantas pessoas morrendo, mas por que aquelas pessoas estão morrendo? Porque estão acreditando em Jesus. E aí, aquelas pessoas, mas esse Jesus aí não é de nada. Esse Jesus foi um profeta qualquer, um profeta mais ou menos. E aí entra muitos comentários. Não, mas a pessoa acreditou a tal ponto que ela morreu por amor a Jesus. Então, olha a permissividade de Deus aí, né, que isso acontece. Né? E aí o mundo inteiro vai ficar sabendo, através de jornal, revista, mídia no modo geral, né? Vai entender e compreender. Existe né, que é tido como filho de Deus, sem mãe, filho de Deus, né? Sem mãe na sua genealogia, né? No contexto lógico da criação, né? E filho de Deus que pregou o evangelho, pregou boas novas, pregou um poder sobrenatural. E hoje nós temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida para nos fazer compreender isso. Muitos não compreendem ao ponto de defender a tese de Maomé, a tese de Buda, a tese de Kardec, a tese de tantos outros que tem por aí. Mas nós defendemos uma tese que é única, que é sem igual, que é sobrenatural, né? E que tem poder na face da terra, tanto para libertar o homossexual, quanto para libertar o judeu que não crê em Jesus, quanto para libertar o católico, o budista, o que acredita no espiritismo e tantos outros. Então nós entendemos a permissividade de Deus aí. Que legal. Quem morre por amor a Jesus está salvo, está na glória. Né? Aí eu quero indagar aqui, esse contexto é muito forte. Desde já eu quero parabenizar esse programa, né? É um programa muito eficaz para a igreja, porque muitos que estão nos assistindo, às vezes tem uma dificuldade. Sim, no trabalho, tem uma dificuldade na condução, até mesmo na igreja. A nossa comentarista, irmã Denise, disse que foi algo novo para ela. Exatamente. Foi algo assim, fenomenal a experiência que ela teve. Desde já eu quero parabenizar por esse programa. Obrigado, Deus abençoe. Mas entrando nesse contexto, né, da perseguição, nós vamos entrar e chegar num denominador chave, que é o denominador de ver Jesus, né, de uma maneira única. Né, ver Jesus de uma maneira única. Se nós tivermos a identidade de Jesus e olharmos como Jesus olhou, ou olhar para aquela pessoa como Jesus olha, pensar como Jesus pensaria, agir como Jesus esse é o ponto, agiria. Esse é o ponto. Então, todos os crentes, você que está nos assistindo, né, você pode estar se perguntando, mas qual é o certo? O que eu devo fazer? Como me preparar? Primeiro lugar, oração. Segundo lugar, leitura da palavra de Deus é imprescindível. E terceiro lugar, pensar como Jesus pensa. Falar como se Jesus estivesse falando, né? Agir como se Jesus estivesse agindo. E aí você vai entender e saber que a obra de Deus é tão grande, mas tão grande que liberta o homossexual, liberta tantos outros que não creem em Jesus e muitos até chega ao ponto, ao extremo, né, de entrar por esse tópico que a gente falou aí, que é a cristofobia.
E é um dado interessante, né, que nós precisamos frisar, é que a cristofobia ela é muito mais abrangente do que a homofobia, né, do que o racismo. O racismo. Né? Então, a cristofobia ela vai muito mais além do que racismo, homofobia. Olha que proporção então, é importante grande, né? isso. Muito grande, realmente, de fato. E aí você falando, pastor Thiago Belli, foi importante esse comentário, porque fiz essa pergunta de uma maneira até proposital, porque as pessoas ficam em dúvida, e foi muito esclarecedor esse comentário. Mas o que me veio à mente, no meu coração, é que, ou seja, o amor que Deus demonstrou enviando o seu Filho Jesus, Ele ama tanto aquele que é morto através do seu nome, quanto aquele que mata. Ou seja, é fantástico o amor de Jesus Cristo. Só Ele tem, né? Realmente. Bem, e é uma pena que o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que virão outras oportunidades. Com certeza, pastor Thiago Belli estará aqui conosco. A nossa comentarista, irmã Denise, é só a primeira de muitas. Com certeza. E eu não tenho nem dúvida que, não é, Camila, esse programa vai estar abençoando centenas, milhões de pessoas no mundo todo. Com certeza. E também gostaria de falar, só ressaltar, Thiago, para todos aqueles que fazem algum trabalho de missão em sua igreja, independente onde quer que seja, que você faça um trabalho missionário, mande seu vídeo, mande seu comentário. Com certeza. E não deixe de participar do programa, né? E também, se você tiver algum tema que você gostaria que nós estivéssemos conversando mais sobre sua missões, sugestão. deixe sua sugestão, que nós estaremos aqui com pessoas muito preparadas para levar a vocês a informação que realmente Que legal. as pessoas precisam, né? O programa ID é isso. Queremos contar realmente, como a Camila já disse, com a sua participação, meu amigo e minha amiga. Mande o seu vídeo, mande a sua sugestão, com certeza nós vamos aqui mostrar no programa ID e vamos também comentar aquilo que você tem dúvida no âmbito missionário. Bem, Sim, e também, desculpa te cortando, gostaria também de informar que esse programa ele vai trazer também alguns dos trabalhos missionários que nós aqui realizamos, realmente. né? Então, não deixe de acompanhar os próximos programas, porque teremos a cobertura total de um trabalho missionário que nós iremos fazer ali no Parque Fernanda, não é isso igreja mesmo? que é pastoreada pelo pastor Thiago. Thiago Bello, não é mesmo, Thiago? Com certeza. Tá certo. Missionária, irmã Denise, comentarista do nosso programa ID, eu quero que você dê suas despedidas finais, olhando ali para os nossos telespectadores. E qual foi a sua felicidade, o que dizer de ter participado como comentarista dessa inauguração do nosso programa ID? Confesso que fiquei um pouco nervosa, mas é uma experiência nova para mim e para mim está sendo gratificante, né? E foi um prazer participar com vocês. Que Deus abençoe Amém. todos vocês. O prazer foi todo nosso em tê-la conosco. Amém. É isso O prazer mesmo. foi meu. Que Deus venha abençoar todas essas pessoas que vão nos assistir. Graças a Deus. Deus abençoe, missionária Denise. Pastor Thiago Bello, suas considerações finais, e eu espero recebê-lo aqui outras vezes no nosso programa. Você é parceiro nosso e estamos juntos. Suas considerações finais. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus e o privilégio por fazer parte desta obra que está se iniciando agora, esse programa, né? Para mim é uma alegria muito grande fazer parte do primeiro programa ID, né? Ver aqui o amor e o empenho que os irmãos têm, né? Por esta obra tão gloriosa que é a obra de missões. Um programa específico somente para missões. E detalhe, né, muito se fala em missões, às vezes em alguns lugares fala em missões, mas não é a missão integral. A missão integral que foi colocada nas nossas vidas é aquela que o Senhor Jesus Cristo nos outorgou, nos deixou para que nós fizéssemos e fizéssemos bem feito, com excelência. Muitos têm feito uma missão parcial, uma meia missão, né? Mas saiba você, meu amigo, que está nos acompanhando, a missão que o Senhor Jesus nos entregou para mim, para você, é uma missão integral. Então faça a missão integral orando,
contribuindo e indo para as ruas, né? Não pense que fazer missão é atravessar a fronteira e ir para um outro país. Não, você pode fazer missão evangelizando o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo na escola, no trabalho, em tantos outros lugares que você vai, né? Então faça a missão completa, faça a missão integral, né? Que Deus certamente Ele quer usar a sua vida, e para isso é necessário você se despertar. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte. Eu quero agradecer o convite, né, que foi me dado, e que Deus possa abençoar grandiosamente, né, toda a equipe Kadosh, todos os irmãos que estão empenhados nesta obra, né, agradecer também ao nosso pastor setorial, o pastor Manuel Azevedo, né, e o nosso companheiro, o pastor Roberto Conceição, Com certeza, né, que sempre tem apoiado esta obra de missões, de evangelismo, e por isso nós chegamos aonde chegamos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Às vezes alguns falam, mas não precisa ser falado. Precisa ser falado para despertar aqueles que não estão fazendo. Com certeza. Precisa ser mostrado para mostrar para aqueles que não estão fazendo que pode ser feito. Pode ser feito. Então, muitas das vezes a gente entra pelo campo de, mas aí está querendo se aparecer, ou está querendo isso ou aquilo. Mas não, nós precisamos nos despertar a cada dia para despertar outros também. Então, esse programa, ele vai chegar muito longe, eu creio, estarei orando, né, para que o nome de Jesus seja glorificado, e você nos acompanhe sempre, né, o programa ID vai esclarecer muitas coisas para a sua vida, né, e que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente, e eu paro por aqui porque eu já falei demais, né. Deus abençoe, pastor Thiago Belo, com certeza, não é, Camila? Virá outras vezes aqui, e vai também comentar um pouco dessa obra missionária. Porque o pai dele é um grande missionário. Sim, sim. Principalmente ali atuando na Bahia. Sim. Enfim, já atuou muito aqui em São Paulo, fundou várias congregações. Com certeza. Missões está no sangue do pastor Thiago Belo. Não tem jeito. E depois ele será convidado para falar um pouco da dificuldade, como que é. Muitas das vezes é sem apoio financeiro, porém com toda a garra e amor em Jesus Cristo, as coisas vão para frente. Deus abençoe, Amém. pastor Thiago Belo. Amém. Bom, então é isso. Eu gostaria também de agradecer por vocês estarem aqui conosco, nos ajudando, colaborando para que esse programa ele possa acontecer. E que Deus venha realmente a cada dia nos capacitar mais e mais, né? Porque o Senhor, Ele nos escolhe e Ele nos capacita para a obra. Deus Amém? abençoe. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Quero agradecer a você que mais uma vez acompanhou mais um programa realizado pela equipe Kadosh, o início, a primeira edição do programa ID. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até a próxima. Programa ID, porque Jesus é a paz que você procura. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.